Cumprimentar todos, cumprimentar meus companheiros de mesa, senador Davi. Falar depois de todos a gente tem que fazer uma mágica aqui para não ser repetitivo, né? Senão acaba cansando e a gente acaba tendo que fazer uma mágica aqui para que as pessoas não se dispersem. Mas eu quero agradecer em nome da SEMAI o convite, senador, e dizer da importância desse debate. É fundamental a gente discutir saneamento no momento em que o saneamento passa por uma situação extremamente complicada, e a gente viu isso na fala de todos que me antecederam aqui, todos aqui. Esse debate precisa acontecer realmente nessa casa, e não só aqui, mas na Câmara e, enfim, em todas as outras casas de lei, porque saneamento é uma política de Estado, né? E, como sendo uma política de Estado, ele é uma política pública. E política pública, ela não pode ser usada em benefício de determinados grupos, né? Ela não pode gerar lucro para determinados grupos, né? Política pública, ela tem que atender a toda a sociedade. Então, por isso que é necessário que a gente abra esse amplo debate do saneamento, porque a gente viveu aí um vazio de 20 anos, né, desde a extinção do Planasa, e aí quando o Marcelo, quando a Bartíria coloca a questão da qualidade dos projetos colocadas pelo Marcelo e a falta de competência da execução e da realização dos planos de saneamento, a gente não pode esquecer desse vazio, né, que a gente viveu durante 20 anos aí da extinção do Planasa até o PlanSab, e que eu entendo ser hoje o grande eixo, o grande norteador de todo o processo, de toda a expansão do saneamento. Então, acho que esse vazio nos levou a isso. E a gente, então, quando aprova a 11445, a gente achou, né, e aí foi um erro do setor, entender que os nossos problemas estavam resolvidos, né? E aí que começaram os nossos problemas, né? É aí que começaram em pauta uma coisa de extrema importância, que é o planejamento, né? A capacidade de planejar para que a gente consiga atingir a tão sonhada universalização do setor de saneamento. A SEMAI, para aqueles que não conhecem, é uma entidade, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e que foi criada em 1984 com a finalidade da defesa da gestão pública do saneamento, principalmente daqueles que não aderiram às companhias estaduais. Os municípios ficaram à deriva durante o processo do Planasa, aqueles que não foram para as companhias estaduais, que não, por questão de opção, resolveram manter os seus serviços, resolveram prestar os serviços através de uma autarquia ou através de um departamento. A SEMAI, então, surge nessa necessidade. Dos próprios operadores se organizaram, criaram uma organização para capacitação, para discussão política, enfim, para tentar regrar aquilo que vivia solto, estava solto. A SEMAI, nesse período, cresceu, evoluiu, e hoje a gente tem aí participado ativamente do debate nacional, tivemos uma boa participação na construção da política, na política de saneamento, na política de resíduos, enfim. Tem participado ativamente do cenário, temos assento no Conselho das Cidades, estamos lá no GT municipalista, no GT de acompanhamento do PlanSab, estamos no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em diversos comitês de bacia, enfim. A SEMAI atua aí diretamente nessas questões. Nós temos 13 regionais no Brasil, né? Ela tem aí, então, no Regional Norte, Centro-Oeste, Espírito Santo, Minas. No Nordeste, nós temos 4 regionais no Nordeste, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Essa aí é a configuração da SEMAI. Até porque o Brasil, nós temos no país 70%, 77%, 75%, 70% do serviço prestado pelas companhias estaduais,
O que resta, divididos aí entre autarquias, entre sociedade e economia mista municipal e algumas empresas do setor privado. Isso já foi dito, né? O que é o saneamento e qual é a definição do saneamento. Então, não vou repetir essa questão, porque... a importância do saneamento, ela tem uma relação muito grande com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento cultural, e, enfim, o saneamento ele faz parte de todo o processo da nossa vida e de todo o desenvolvimento de um município, de uma região, né? E a gente tem uma situação muito ruim da questão do saneamento, né? Uma em cada 3 pessoas, ou seja, 2,4 bilhões de cidadãos do planeta, não possuem saneamento básico, incluindo 946 milhões de pessoas que defecam ao ar livre. Ou seja, se você não tem banheiro, é porque você não tem rede de água, você não tem rede de esgoto. Situações extremamente de miséria, né? E a falta de progresso no saneamento, então, ameaça enfraquecer a sobrevivência infantil e os benefícios para a saúde, ambos conquistados com um melhor acesso aí à questão da água potável. Isso são dados da Unicef, são dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a gente não pode negar alguns avanços que a gente teve. Também a situação não é aquela radiografia tão triste mostrada aí por determinados institutos, principalmente pelo Trata Brasil, que pega os dados do SNIS, tira tudo aquilo que é bom, coloca tudo que é ruim e coloca para a sociedade como se a gente vivesse no pior dos mundos, né? Na realidade, a gente teve alguns avanços e a gente precisa também aprender a defender esses avanços e naquilo que a gente não avançou, buscar realmente a universalização. Nós temos aí acesso à água potável numa média de 82%, 80% da população. Coleta de esgoto, aí a gente tem um quadro não tão satisfatório, com 48%. E um grande desafio nosso está dentro da questão dos resíduos sólidos, né? 3 milhões de pessoas sem serviços de coleta regular de resíduos. O Brasil aí é o quinto gerador, né, o quinto maior gerador de resíduos sólidos do mundo, né? Até porque a questão dos resíduos sólidos ficou por um determinado tempo, sem nenhuma regra, sem nenhuma definição, a responsabilidade de quem que era o processo e todo o ônus e toda a responsabilidade jogada em cima dos municípios responsáveis por fazer coleta, por operar aterro, por fazer logística reversa, enfim. Chegamos a uma situação de extremo caos. Portanto, a partir de 2010, com a aprovação da política de resíduos sólidos, a gente tenta regrar isso e tenta, pelo menos, avançar nesses patamares. Entrando, então, na questão de saneamento, nós temos aí uma média muito alta de consumo, né, 166 litros. Isso não acima daquilo, né, preconizado pela ONU, uma média de 100 litros, mas aí nós temos aí no Brasil uma média de 163 litros de consumo e o maior consumo na região sudeste, né? A importância do saneamento para o país. O saneamento gerou 727 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Veja a importância que o saneamento tem no desenvolvimento econômico do país. E não dá para a gente falar de política tarifária, falar de política, se a gente não falar do PlanSAB. O PlanSAB ele é um grande marco que a gente tem hoje das diretrizes do saneamento. E foi uma luta da ACEMAI na defesa do PlanSAB, né, na construção do PlanSAB, que foi finalmente aprovado em 2013 na Conferência Nacional das Cidades. O PlanSAB uma história que começa em 2008, após a promulgação da 11445, começa a se discutir o PlanSAB, que traz toda a radiografia do cenário brasileiro e as metas e aquilo que a gente precisa alcançar para a universalização, ele só consegue ser regulamentado em 2013. Quer dizer, no início, quando a gente tinha uma necessidade de investimento de 200 bilhões, ele acaba sendo, depois do seu processo de regulamentação em 2013, 508 bilhões. Quer dizer, mais um retrocesso no processo, onde leva esse vazio, né, aliado aos vazios dos 20 anos que a gente teve
do setor e que ficou sem nenhum norte e sem nenhuma capacidade de produzir projetos e produzir coisas de qualidade, a gente encontra mais um vazio de 2008 até 2013, né, atrasando ainda muito mais o processo de universalização do saneamento no país. Né? E o PlanSAB é importante porque ele constitui, né, o eixo central da política federal, né, de saneamento. É ele que norteia todas as nossas ações, aquilo que a gente precisa atingir em metas de curto, médio e longo prazo. Né? Ele define metas e estratégias para os próximos 20 anos, né, e prevê, então, os investimentos de 508 bilhões. E tem algo muito interessante, né? As questões estruturais, que são as obras, e as questões estruturantes, que é o modelo de gestão. E aí que eu acho que a gente tem que abrir o debate, tem que avançar. Né? As questões estruturantes, ou seja, gestão, capacitação de pessoas, para que a gente consiga universalizar. Construir, levantar obras é fácil. O problema é você administrar isso, é você ter pessoas capacitadas para que aquilo realmente atinja o seu objetivo. E o PlanSAB traz claramente, né, o grande número de estações de tratamento de água, de estações de tratamento de esgoto, onde o esgoto não chega, onde a água não chega, onde você não tem operador. Né? São Paulo fez um programa muito interessante, o Dante está aqui, que foi o Água Limpa, que era um projeto de entregar um projeto basicão de estações de tratamento de esgoto para municípios de até 30 mil habitantes. O prefeito desapropriava o terreno e o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo entregava um projeto semelhante para todos, uma construção de lagoa. Quer dizer, desapropriar terreno é fácil, construir a lagoa é fácil. Hoje, depois de uma avaliação disso, a gente percebe lagoas assoreando, né, lagoas com mato crescendo. Por quê? As questões estruturantes, falta de pessoas, falta de modelo de gestão, falta de uma política até tarifária para a manutenção dos próprios serviços, porque, na realidade, o saneamento tem aquela pecha de assistencialismo. Né? O melhor serviço é aquele que tem a menor tarifa. Né? A tarifa mais baixa é aquela que reflete o melhor serviço de tratamento. Né? Então, um grande equívoco construído baseado no saneamento em cima do assistencialismo. E, avaliando, olhando essa questão dos 508 bilhões para universalizar o saneamento, a Confederação Nacional da Indústria traz um dado muito interessante, né, que nós não vamos até 2033 universalizar em função do ritmo que essas coisas estão acontecendo, em função daquilo que foi dito aqui pelo Marcelo, dessa falta de qualidade de projeto, dessa falta de qualidade e também da própria falta de investimento do governo. Né? O PlanSAB prevê investimento de 508 bilhões, ou seja, para alcançar a meta teria que investir 25 bilhões, né, por ano. Né? No entanto, os investimentos aí estão na casa de 10 bilhões por ano. Então, esses 10 bilhões por ano, infelizmente, a gente não consegue atingir o processo de universalização. Por que que isso não avança? Né? Realmente, a falta de qualidade de projetos, a falta de qualidade de um modelo claro de gestão, né? E a falta também de liberar esses recursos que ficam parados em momentos de crise. Quando se aventa um processo de crise, o setor de saneamento, o setor de infraestrutura são os primeiros a serem cortados, os primeiros a serem prejudicados no processo. O PlanSAB, ele tem um grupo de monitoramento e a SEMAI faz parte desse grupo, né? Tem aí o governo federal com vários ministérios, os órgãos colegiados e os órgãos e o poder público municipal e as organizações da sociedade civil, movimentos populares, enfim, que acompanham esse processo de implementação do PlanSAB. Né? E existem alguns desafios para a implementação. Né? Instituir um mecanismo de regulação e controle social. É necessário que a gente tenha esse processo e é algo difícil, porque a gente não foi acostumado a discutir, a debater com a sociedade. Então, é necessário que a gente busque, junto com os diferentes atores, quais os caminhos mais lógicos para que a gente atinja o processo. Né? Ampliar a capacidade técnica e institucional das entidades reguladoras. Né? Nós não temos nenhuma
tradição em regular serviço de saneamento. Nós temos muito bem regulado o setor elétrico, o setor de petróleo, mas qual é o modelo claro para a regulação do saneamento? São as agências estaduais? São as agências municipais? São os consórcios? Qual é o modelo que realmente vá regular e fazer que um serviço seja prestado com qualidade? Então, é necessário que a gente discuta e busque um modelo regulatório para que o saneamento consiga ser regulado, para que a gente consiga realmente atender aquilo que está preconizado em todo o processo de universalização. Então, regularizar a prestação de serviços, a elaboração dos planos municipais de saneamento. Os planos municipais de saneamento eles não podem ser meros cumpridores de políticas, né? Ou seja, você tem que ter plano de saneamento para ter acesso a recurso financeiro, né? A gente não pode ter essa visão de que o plano de saneamento ele só tem uma única finalidade: ter acesso a recurso financeiro. Ele é um instrumento de planejamento, ele é um instrumento de gestão. Portanto, ele tem que ser entendido como um instrumento de gestão. E para que isso aconteça, tem que ter o controle social. Precisa ser debatido, precisa ser discutido com a sociedade. Melhorar a capacidade técnica e institucional dos prestadores de serviços. A gente precisa capacitar, entrar nas questões estruturantes do Plan SAB. Capacitar operadores em gestão, em operação. A gente precisa capacitar os municípios a ter o mesmo padrão que as grandes companhias estaduais têm de saneamento. São Paulo precisa capacitar os seus municípios autônomos a ter o mesmo padrão prestado pela Sabesp, para que a gente consiga realmente levar água de qualidade, esgoto coletado a todo cidadão, a toda cidadã desse país. Ampliar a oferta do serviço de saneamento rural, que parece ser o grande diferencial nesse processo. Se a gente não planejar o campo, se a gente não planejar aonde você tem as suas nascentes de água, como é que nós vamos planejar as cidades? A gente planeja as cidades e esquece de planejar onde a gente tem os sistemas produtores. Então é necessário investir. Quantas pessoas vivem no campo sem acesso a água de qualidade, a disposição adequada de resíduos sólidos e de esgoto? Construindo alguma fossa aqui, outra fossa ali, mas esquecendo do grande processo de saúde que envolve e que afeta diretamente as cidades quando você afeta o campo. Você afetando a saúde do campo, você afeta a cidade. Melhorar a qualidade, então, na prestação de serviços, reduzir perdas. Nós perdemos hoje em torno de 50% daquilo que nós produzimos. Tem regiões que perdem 60% do que produz. Como é que a gente pode discutir escassez hídrica, enfrentar problema de crise hídrica no país, se a gente não tem um programa claro de investimento em contenção de perdas? Agora, reduzir perdas não é apenas aplicar o programa. Vamos instalar a válvula redutora de pressão, macromedidores, enfim. Você tem que ter um programa, tem gente capacitada para isso. Precisa de recurso para isso. E nós não temos nenhum programa que nos remeta a uma capacitação técnica para os municípios na questão de perdas. Então, e uma política de recuperação na prestação dos serviços. Discutir um novo modelo tarifário, recuperar economicamente os municípios para que eles consigam, de fato, ter capacidade de endividamento, para que eles consigam ter capacidade de investimento. Aumento de produtividade e redução de custos. Quer dizer, investir em controle de perdas, em eficiência energética. Hoje, o custo com energia elétrica é o segundo componente da folha. Você tem a folha de pagamento como primeiro componente e depois você tem a energia elétrica, representando aí um dos maiores, e em alguns lugares, se você for avaliar o processo global, ela passa até da questão da folha. Então, é buscar uma eficiência energética para que a gente tenha condição de reduzir custo para ter uma prestação de serviço de qualidade. Melhorar a capacidade financeira dos prestadores de serviço, discutindo aí um novo modelo tarifário. É necessário que a gente discuta um novo modelo tarifário para as companhias e para os serviços autônomos e autárquicos, E é muito interessante a questão do saneamento e a importância do saneamento. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostra que cada R$1 investido em saneamento, o PIB aumenta em 3,13
né? É por causa dos efeitos diretos e indiretos em outros setores, construção civil, comércio, enfim, todo o processo acaba ganhando, né? Não só a saúde, né? Mas você tem aí um aumento significativo de dinheiro no mercado investindo em saneamento básico. E quais são os modelos, né, de financiamento? Isso já foi colocado aqui, a cobrança direta aos usuários, ou seja, a tarifa, né? Empréstimos, fundos especiais, compensações ambientais, desonerar os encargos fiscais e tributários. Eu acho que a gente tem aí um grande debate, existe um projeto, né, do senador Serra, que trata da questão do PIS/COFINS. Né? Nós temos um outro projeto que foi amplamente debatido com a ESB e a ASEMAI na construção de um modelo para utilizar o PIS/COFINS como fonte de financiamento para o saneamento e que, infelizmente, em função... Esse projeto pronto, ele está dentro do Ministério das Cidades, infelizmente, em função do modelo econômico, essa coisa fica travada. Mas a gente não pode se furtar esse debate, e tem que trazer esse debate porque é uma maneira da gente conseguir injetar dinheiro no mercado e fazer com que o saneamento avance, né? Eu acho que os comitês de bacia e a política de recursos hídricos, ela não pode ficar desatrelada à questão do saneamento. Então, os instrumentos de gestão preconizados na política de recursos hídricos, né, ou seja, a cobrança pelo uso da água, ela tem que ser efetivamente implementada, porque ela é uma fonte de universalização do saneamento, né? Ela é uma fonte de universalizar essas questões. E eu não vejo que a questão da crise foi por falta de planejamento, né? Eu vejo que a questão da crise hídrica e da escassez hídrica foi por a gente não aplicar os instrumentos de gestão que estavam no planejamento. Diferente da gente dizer que não houve planejamento, né? O que ocorreu no momento foi não aplicar, né, esses instrumentos de gestão que poderiam e que podem, e o próprio medo do debate com a sociedade de discutir essas questões. E aí, desde 2013, a SEMAI vem discutindo aí alternativas para investimento em saneamento básico, né? E uma das alternativas que a gente entendeu ser extremamente que são viáveis, a gente fez uma conversa com o BNDES, né? E existe a possibilidade, né, de estudar a concessão de financiamento para o setor de saneamento, utilizando o escopo do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais, o PEMAT, né, que tem como objetivo a recuperação econômica, financeira do município, a gente utilizar o PEMAT, né, para o saneamento, desde que os projetos estejam focos na gestão comercial. Portanto, acho que a questão do controle de perdas, investimento em perdas, esse modelo do PEMAT, do BNDES, pode ser extremamente interessante para a gente avançar na questão da universalização. O artigo 29 da 11445 é muito claro, né? Os serviços públicos de saneamento básico terão sustentabilidade econômica e financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança do serviço. Está aí o que a gente precisa, então, rever os nossos modelos, porque o serviço que a gente presta, aquilo que a gente recebe, não cobre os nossos custos de operação, né? Não cobre os investimentos necessários para que a gente preste serviço de qualidade e preste um bom serviço, né? Os pequenos municípios encontram dificuldades para investimento no serviço de saneamento. Existe carência, então, de um modelo tarifário que viabilize a sustentabilidade econômica dos serviços municipais. E, na prática, a arrecadação das autarquias só cobre as despesas com a manutenção do serviço, o que impossibilita o investimento em obras e inovação em tecnologias. Nessa linha, pensando nisso, a SEMAI contratou um estudo, a gente tem um estudo contratado, para que a gente consiga buscar um modelo tarifário de referência para os municípios, para que os municípios consigam entender melhor essa questão e como achar um modelo claro de cobrança para os seus serviços, né? Então, isso já foi dito aí, que como é que é feita a cobrança, por taxa, tarifa, né? E seria importante isso para o setor.
Cada município presta diretamente o serviço de água e esgoto, tem uma política própria de cobrança, mas por isso que é necessário a gente buscar alguma coisa que seja universada, né? E os custos de cada localidade sofrem grande variação por conta dos aspectos naturais, né, como maior ou menor facilidade para obtenção de água, existência de relevo, enfim, instalação de redes. Então, uma política de cobrança bem formulada é decisiva para permitir a expansão e melhoria dos serviços. Por isso, a necessidade de estruturar modelos de política tarifária baseada em uma remuneração capaz de recuperar os custos dos serviços oferecidos à população. E acho que isso a gente vai conseguir chegar a esse modelo se a gente ter um amplo debate, todos ir numa mesa, discutir, colocar isso como pauta para o debate, né? Isso é extremamente fundamental, o setor de saneamento trabalhar essa pauta. A SEMAI defende algumas propostas, que eu acho que são extremamente interessantes, que é a ampla mobilização nacional de incentivo à elaboração dos planos municipais de saneamento, mas planos não simplesmente para que tenha acesso a recurso financeiro, mas sim para que seja instrumento de planejamento, instrumento de gestão do saneamento, né? A instituição dos órgãos colegiados de controle social, a regulação do saneamento básico, a criação de um programa nacional de assistência técnica aos municípios. É fundamental que se crie um programa que capacite os municípios, né, a poder prestar seus serviços. São Paulo teve um exemplo muito interessante de assistência técnica aos municípios, né, na década de 90. Né. O governo de São Paulo, na época, ele tinha um programa que capacitava os municípios não operados pela Sabesp, e a finalidade daquilo era transformar esses municípios em padrão Sabesp, num padrão de uma companhia. Então, acho que capacitar, né, investir em capacitação dos municípios é fundamental para que esses municípios possam manter os seus serviços e fazer jus àquilo que eles defenderam, né? A regulação é extremamente importante, a garantia de recursos públicos para a implementação do Plan SAB, né? É uma política pública, saneamento, portanto, ele precisa de recurso público, né? Criação de linhas específicas, então, para controle de perdas, já disse, a recuperação dos operadores públicos, a garantia de sustentabilidade econômica dos serviços, o mecanismo de disposição ambiental adequada dos rejeitos, conseguimos aí ter aí alguns avanços nisso, a correta participação dos municípios no acordo setorial para a implantação da logística reversas de embalagens em geral, a implantação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e uma gestão pública de saneamento básico. Anualmente, a SEMAI promove aí um encontro nacional, da mesma maneira que a ABS promove também, a cada 2 anos, a SEMAI promove anualmente. O ano que vem, o nosso encontro vai ser em Jaraguá do Sul, e deixo aqui já o convite a todos a participar desse evento, onde a gente pode, um cenário, é um palco extremamente interessante para discutir saneamento, para discutir aí essas questões que são importantes para o setor. Muito obrigado e agradeço aí a atenção.